Bem, a gente hoje vai falar um pouquinho aqui na live. é, não tenho tempo para produzir materiais estruturados, né? A gente já vem falando sobre isso, sobre alguns empecilhos aí que a gente tem e a gente está tentando mostrar a vocês que a gente tem que superar todos os nossos obstáculos. E hoje a gente vai falar sobre o tempo, né? De como a gente vai trabalhar essa questão de tempo para a gente produzir os nossos materiais, tá ok? Eu sou Marta Bistene, psicopedagoga, especialista em educação especial e a gente trabalha, né? Eu tenho me proposto aí trabalhar junto com psicopedagogos, professores de recurso, professores regulares que têm seus alunos especiais. Então a gente está trabalhando, né? Faz um trabalho aí com esse grupo de profissionais, tem alguns psicopedagogos, fono, psicólogos também, e a gente tem trabalhado essa semana, falado nas lives essa semana aí, para todo mundo aí, para os pais também, um pouquinho sobre materiais estruturados, sobre como a gente tem que nos organizar aí para a gente construir materiais estruturados, a importância desses materiais no processo de ensino e aprendizado. Claro que nós temos outros materiais, nós temos outros recursos, temos aí uma gama imensa aí de tecnologia assistiva, né, que nos auxilia em todo o trabalho com os alunos da educação especial, mas eu me proponho trabalhar, trazer informações de materiais estruturados, tá bom? Então a gente vai ver mais um pouquinho aí, mais algumas informações desse trabalho. Bem, montar materiais estruturados é demorado. Gente, quando a gente fala em demora, a gente fala em tempo, tudo vira relativo, né? Por quê? Porque quando a gente começa ou se propõe a fazer um material ou qualquer coisa que seja na nossa vida, em primeiro lugar a gente tem aí que desempenhar, né? Tem que, vamos dizer, a gente tem que abrir mão de tempo, né? Não tem nada que a gente faça que a gente não utilize o nosso tempo. É o nosso maior amigo, né? E o nosso maior inimigo é o nosso tempo. E aí a gente está falando de tempo mesmo, de relógio, né? A gente sentar, a gente juntar todo o material que a gente vai precisar, a gente saber o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa, né? A primeira coisa que os professores e os profissionais da educação especial, eles, quando me abordam para questionar sobre os materiais e a montagem dos materiais estruturados, ele fala da demora. Nossa, mas os materiais são muito grandes, né? A gente comercializa os kits, tem de autismo, dislexia, alfabetização, matemática, e quando algumas pessoas se interessam por esses kits, a primeira coisa que eles falam, nossa, mas são grandes, são demorados da gente fazer. Mas são materiais que são organizados, pensados para intervenções, né, específicas. E aí, quando a gente tem esse propósito, né, a gente tem que pensar que o tempo gasto, na verdade, não é um tempo gasto, é um tempo investido, né? Aqui eu trouxe algumas fotos de dois kits, o de dislexia e de autismo, e são realmente kits grandes, né? São muitos materiais, são 10 jogos cada kit, são muitas cartas, são muitas intervenções. Realmente gasta-se um tempo, né? A gente leva algum tempo para a gente confeccionar tudo, imprimir, plastificar,
né? Tem todo um processo, a gente vai ver numa das nossas lives aí todo o processo de montagem dos nossos kits, de um material, né, de estruturado. Então a gente imprime, a gente corta, a gente arruma dentro dos plásticos, a gente recorta novamente, a gente põe velcro, a gente tem que reorganizar ele todo. Então, realmente, a gente investe um tempo para fazer esses materiais, mas é um tempo muito bem investido, porque quando a gente trabalha com esses materiais junto à criança, primeiro o resultado é muito bom, né? A gente fazendo a nossa avaliação no nosso aluno, a gente adequando esse material ao nosso aluno, selecionando ele corretamente para cada necessidade dos nossos alunos, a gente vê que a gente ganha um tempo, e é um tempo que ele não tem um valor, porque a gente está falando em aprendizado, a gente está falando em qualidade de ensino. Então, quando a gente se propõe a construir um material, a organizar um material, realmente é trabalhoso, realmente requer tempo, mas é um investimento, gente, não é algo que a gente perde. Quando a gente acaba de produzir os materiais e a gente se depara com aquilo ali, e aí a gente começa a imaginar como que a gente vai aplicar esses materiais. Aí isso que é o bacana. A gente pensa em cada criança, a gente pensa em cada intervenção, a gente pensa em cada necessidade dos nossos alunos, a gente deslumbra, né, um alcançar de resultados, a gente consegue antecipar aí a nossa visão sobre o aluno que vai utilizar aquilo, a gente chega a ver o aluno utilizar antes mesmo da gente aplicar. Uma questão que eu gosto muito de ressaltar, né, que as pessoas, a gente vai falar nessa live ainda um pouquinho sobre isso, é a questão dos nomes, né? Marta, kit autismo é só para autismo, kit dislexia é só para dislexia, eu não posso empregar como outra criança? Sim, pode, claro que pode. Eu gosto muito de explicar o porquê dos nomes, né? Dos jogos. O kit autismo, ele é uma experiência muito bacana minha dentro de um projeto, quando eu trabalhava numa prefeitura, no município aqui do Rio de Janeiro, e que me fizeram um desafio, que era de ir para a creche, para poder avaliar as crianças e começar um trabalho dentro da creche, um trabalho precoce, né? De intervenção precoce. Então, a gente fazia avaliação nas crianças, né? E identificava possíveis, né, necessidades dessas crianças e tal. Então, o kit autismo, ele surge nesse momento. Então, por isso que ele é kit autismo. Porque foi um material que foi pensado para um determinado projeto, né? E foi muito bacana, que teve bons resultados, a gente conseguiu avaliar as crianças, conseguimos fazer a intervenção precoce nessas crianças e tivemos um excelente resultado no desenvolvimento dessas crianças ao longo depois do crescimento delas. Então, por isso que tem o kit autismo. Então, foi algo que surgiu dentro de um contexto, tá bom? Não é algo que aparece. E o kit de dislexia, mesma coisa, né? Eu já conversei com vocês várias vezes, algumas pessoas que já me seguem sabem, eu sou dislexa e eu tive muita dificuldade no meu processo de desenvolvimento cognitivo na escola, de leitura, de escrita, né? Então, esse kit eu fiz assim, lembrando mesmo das minhas dificuldades, e como eu sou dislexa, eu tenho muito cuidado em atender pessoas dislexas. Então, né, alunos dislexos. Então, foi um material que eu criei, né? Ele já tem um segundo kit, né? Continuação desse daí, que é mais basicamente cognitivo.
mas eu pensei muito nas minhas dificuldades, nas dificuldades realmente dos disléxicos no trabalho, então muito específico mesmo para dislexia. Então, eu quero deixar isso aqui assim, exposto, porque eu vou falar sobre isso ou hoje ou amanhã. Eu agora não estou coordenando bem aqui qual o momento que vai ser, mas a gente vai falar da utilização do mesmo material com várias demandas. Então, eu gosto muito de explicar essa questão dos nomes, né, dos materiais, para a gente poder compreender. Então, são materiais que surgem dentro de um contexto, tá bom? Por isso que esses nomes aí. Mas, claro, o kit autismo ele pode ser empregado com outras crianças, crianças de qualquer demanda que a gente tenha, com crianças típicas, com idosos, tanto ele quanto a dislexia, quanto outros também que a gente tem, que eles são bem diversificados. Então, quando a gente tem toda essa riqueza de materiais, né, vale a pena a gente investir o nosso tempo na construção desses materiais, tá? Então, a gente tem que superar, né, essas preocupações de tempo, de investimento também. Às vezes é caro, não é barato, nós somos professores, investimos o nosso próprio dinheiro, na maioria das vezes, nos materiais, mas a gente tem que, já que a gente investe, então que a gente invista em qualidade, né? Em produtos, em ferramentas que vão realmente nos proporcionar um retorno nas nossas intervenções, tá bom? Então, material estruturado, tempo gasto em produção de materiais é investimento na nossa carreira, tá bom? E na vida do outro também que a gente está atendendo. Não é perda de tempo, pelo contrário, é otimização de tempo. Olha, eu trouxe aqui, gente, uma historinha aqui, minha, né? Um desenvolvimento meu aqui, eu até separei aqui, eu tenho uma caixinha de objetos aqui que eu uso sempre. E quando eu vi essa foto, eu falei, meu pai, a minha tesoura, né? Essa tesoura é histórica comigo e ela tá aqui comigo. Olha só, gente, eu vou pegar ela aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui mesmo. Mas ela tá aqui, olha. Eu falei, eu vou levar, vou mostrar aqui as meninas aqui como a gente... ela ficou histórica, né? Ela já quase não corta mais, mas ela tá aqui, ó, ela ainda me serve. Então, gente, quando eu comecei a pensar, né, já contei também essa história de como eu comecei no trabalho com materiais estruturados, há muito tempo atrás, a gente não tinha essa facilidade, né, de comprar arquivos, de encontrar arquivos, de ter essa metodologia, né, de trabalho com xerox, com plastificação. Tudo era muito caro, então a gente xerocava. O material geralmente era em preto e branco, a gente coloria de lápis, né? Essas fotos aqui, elas devem ter cerca aí de uns 10 anos, 15 anos mais ou menos. Então, era um trabalho, né, incrível, porque a gente tinha que tirar xerox preto e branco, a gente tinha que pintar, a gente tinha que... não tinha essa facilidade de plastificação, era caríssimo, então a gente utilizava materiais recicláveis, né? Aqui uma caixa aí de café, que estou fazendo a propaganda aqui, de café, que eu gosto, é esse café aí que eu gosto, gente, essa caixa que eu falei na primeira live, né? Que ela é plastificada por dentro, então o material fica bem resistente. E a gente gastava, né, investia-se o tempo muito maior que hoje, né, que a gente tem essa facilidade aí de imprimir, de ter arquivos, de ter PDF, tirar coisas da internet,
né? Comprar arquivos e imprimir, já está tudo muito bonitinho, muito preparado. E nesse tempo não. Então a gente tinha todo esse trabalho, mas era um investimento, era otimizar o nosso tempo de atendimento, de intervenção. Então, sempre tive meus materiais bem organizados, dentro de caixinhas. Quando a gente está começando, a gente ainda não tem muito dinheiro, então a gente vai inventando, né? Vai pegando as caixinhas de sabonete, de remédio, de fósforo e vai montando nosso acervo de materiais dessa forma. E depois, então, a gente vai se aperfeiçoando aí. Então, quando a gente fala em produzir, né, a gente tem que entender que isso é uma otimização de tempo, que a partir do momento que eu tenho um acervo pronto, que eu posso ir lá e acionar e pegar, né, e tendo isso tudo organizado, é muito mais fácil, né? Então a gente tem que perder, a gente tem que desvincular essa ideia de produção de tempo, né? Que é tempo gasto com produção de materiais é um tempo perdido. Não, é uma otimização de tempo e de qualidade no meu atendimento. Aqui é uma segunda foto, acho que tem mais uma foto também dos materiais que eu produzia, né? Esses materiais, e eles são duráveis, né? Eles são bem, identifica aí, esses materiais eu doei para a escola, para uma escola onde eu trabalhei, eu acabei doando para lá, mas eu ainda tenho materiais, assim, de coisas de 10 anos ainda, para vocês verem que, de repente, 2 horas que eu tenha gasto, 3 horas que eu tenha gasto na produção de um material, é material que a gente fica 5 anos, 6 anos, né? Amanhã eu vou procurar alguns materiais para ver se eu consigo trazer para vocês aí, de assim, bem antigos que eu tenho e que servem ainda para o atendimento, para as intervenções. Então, o tempo que você gasta, na verdade, não dá, né? É um investimento. É um investimento que você faz e um bom investimento. Aqui eu trouxe esse arquivo aqui para vocês verem como que a coisa mudou, né? A gente tinha todo aquele trabalho. Hoje a gente baixa um arquivo desse daqui, né? E tem um arquivo pronto com informações de como usar, já as letras cursivas, as letras bastão, as figuras coloridas, com diversidade de figuras, né? Com várias possibilidades de uso do material. Então, a gente já tem aí a tecnologia ao nosso favor, né? Diminuindo, né, o gasto de tempo com nossas confecções de materiais. Então, é um arquivo bonitinho, né? Eu sou apaixonada por esses meus arquivos, gente. Então, é um arquivo muito bonito, claro, né? Não tem muita... A gente tem que ter cuidado com isso, o material ele tem que ser colorido, tem que ser atrativo, mas não pode ter muita informação, né? A gente tem que centrar a informação naquilo que você vai trabalhar. Só para vocês entenderem, esses pontilhadinhos, na verdade, eles saem, né? Porque essas letrinhas, essas palavras aqui, elas vão ser cortadas e plastificadas, as figurinhas também. Então, a única coisa que vai ficar pontilhada vai ser a imagem dos bonequinhos, que é o lugar onde a criança escreve, e as informações, tá bom? Então, esse pontilhado ele vai reduzir muito aí, ele não vai ficar no material. É importante a gente ter uma limpeza visual, né? Ser claro, ser limpo visualmente os nossos materiais. Questão de organização, né? A gente precisa se organizar. A gente deu na segunda-feira aí, liberou para vocês a questão de um checklist, né? É importante que a gente tenha esse checklist aí, essa organização de tempo. Então, qual o material que eu preciso?
qual a minha demanda. Então, eu posso usar esse checklist aí, também para eu poder organizar o que eu preciso fazer. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um alfabeto, eu preciso de materiais de matemática, porque às vezes você tem uma demanda, né, de crianças, de atendimento, e resolve fazer um kit de matemática. Mas a sua demanda, ela está pedindo, né? Ela precisa de intervenções em outra área, não naquele momento de matemática, mas você ainda está num processo de avaliação, você está precisando mais de algo de comunicação alternativa. Então, essa organização que eu trago aqui é essa organização de saber o que eu preciso, o que eu vou montar, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer para que possa otimizar o meu tempo. Então, se eu tenho 10 crianças precisando de material de leitura, eu não vou montar material de matemática, eu vou montar material de leitura. Né? Então, eu vou construir. O que eu oriento também, quando a gente vai pensar em construir materiais para a gente otimizar o nosso tempo, é fazer materiais com níveis. Né? Então, se eu vou trabalhar, vou precisar de materiais de leitura, que eu possa organizar essas leituras, esse material do primário, assim, mais como que eu vou dizer? Fugiu aqui a palavra. Do mais simples, das atividades mais simples para as mais complexas, né? Sempre tendo isso também. Então, a gente organizar. Então, se eu estou começando um atendimento, eu penso nas vogais, eu penso nas consoantes, eu penso no alfabeto, eu penso em palavras mais simples, aí vou passando para as mais complexas, para frase, para texto, porque aí eu vou organizando o material que eu posso trabalhar com qualquer criança, qualquer nível de aprendizado, né? Ressalvo aqui, né? Em casos de necessidade de adaptação, tá? Então, o checklist aí que foi dado na segunda-feira, eu trago ele de novo, agora com a ideia aqui de organização do que eu quero fazer, do que eu preciso, quais são as atividades que eu preciso para eu poder otimizar meu tempo, né, de produção. Vai levar 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas você terá material para atender vários aprendizes, né? Então, quando eu organizo essa planilha, né, essa checklist, o que eu estou precisando, você pode também fazer uma lista da sua demanda, ver o que elas estão precisando, né? Nós já falamos um pouquinho, vamos falar amanhã mais um pouquinho sobre o PEI. Então, você volta lá no PEI dos seus alunos, você verifica quais são as necessidades desses alunos para você poder construir os seus materiais dentro daquilo ali. Porque senão você vai perder um tempo imenso fazendo um material e esse material não vai servir para o seu aluno. Então, a gente tem que, enquanto a gente não tem um acervo imenso aí de material, a gente tem que começar, então, um trabalho de construção de materiais que vá atender a minha demanda e que vai, então, o meu tempo ser também mais aproveitado, né? Que esse meu investimento seja um investimento que me dê muitos e muitos lucros, né? Que no caso o nosso caso aqui é atender aí a minha demanda de aprendizes. Aqui, gente, eu trouxe um exemplo de material que ele cai muito dentro dessa questão de otimização de tempo e de construção de material.
Recentemente eu dei um curso, né? Ele ainda está em curso, né? Ele está acontecendo dentro do portal Estruturar, que é sobre dislexia. E aí, durante o curso, eu vi a necessidade da gente construir, né, mediante a temática que a gente abordou, da gente construir, e dos questionamentos dos alunos, a gente construir um material de avaliação. Não é um protocolo de avaliação, porque o protocolo de avaliação ele precisa passar por alguns quesitos, né, científicos para eles serem comprovados, para que eles sejam validados, tá bom? Isso aqui são atividades que a gente que vai sinalizar para a gente algumas dificuldades das crianças, né, da criança que for avaliada por ele e que vai fundamentar uma hipótese de dislexia, tá bom? Ou de dificuldade na leitura e na escrita, na compreensão textual, na escrita e na leitura. Então, aqui é um material que ele não é pequeno, é um material grande, leva-se sim um tempo para a gente poder confeccionar todo ele, a gente organizar, deixar ele assim prontinho dentro da caixinha, mas é um material que ele vai nos proporcionar um retorno maravilhoso, né? Por quê? Porque ele vai nos proporcionar avaliar uma criança e nos dar respaldo para que a gente possa fundamentar a nossa hipótese diagnóstica, o nosso encaminhamento para o médico, o nosso encaminhamento para outros profissionais. Então, você vai ter aí um material que vai te possibilitar, né, melhorar o seu atendimento. O que eu oriento sempre também para as minhas alunas e para os profissionais é que a gente tenha separado os nossos materiais de intervenção e os nossos materiais de sondagem. Eu não vou falar avaliação e nem de protocolos, porque isso é uma questão mais específica, né? E que a gente tem que ter aí validações científicas. Mas é uma sondagem pedagógica, uma sondagem psicopedagógica, para que a gente inicie, então, um trabalho. Então, é importante que a gente tenha esses dois grupos de materiais separados. Os materiais de intervenção, aquele material que a criança vai mexer, que a criança vai estar utilizando todos os dias, que a criança vai ter o acesso para manipular, e os materiais que a gente vai fazer avaliação, que ele tem que ficar lá no cantinho, né, e ser convocado, vamos dizer assim, né, apenas no processo avaliativo, tá bom? Ou de sondagem que a gente pensa. Então, esse aqui é um exemplo que eu estou trazendo para vocês de organização de material e que não é pequeno, e que requer um tempo para ser criado, mas que vale muito a pena. É um grande investimento quando a gente consegue organizar os nossos materiais de sondagem. Marta, mas e aí, Marta? Da onde que eu vou começar? Então, no primeiro momento aí, eu trouxe essa chargezinha aqui, né, que é saia da inércia. Então, a inércia é uma lei da física, né, que quanto maior a massa, mais força a gente tem que fazer para poder mover com essa massa. Então, a gente trazendo para a gente, não deixa crescer essa necessidade de você organizar seus materiais, de você ter materiais organizados, atividades, né? E uma outra coisa também que eu gosto muito e que eu oriento também os profissionais, e é um outro tipo de organização que nós temos no portal Estruturar, é que todo material
estruturado, ele tem que vir acompanhado de uma atividade. Eu gosto muito de fazer essa correlação, porque o material estruturado, ele é um material de intervenção de mesa, né? Então, a gente precisa em outros momentos, verificar se realmente a criança está generalizando aquela atividade, se ela está aprendendo aquela atividade, se ela tem condições de aplicar aquela atividade em outro lugar, tá bom? Então, é importante que a gente tenha o material estruturado associado às atividades aí para esse acompanhamento da criança. Então, quanto maior a massa, mais força a gente vai ter que fazer. Então, quanto mais cedo você entender que é importante você ter esses materiais estruturados, você ter sua vida profissional estruturada, né? Quem está começando, quem já tem experiência aí na área da educação regular, mas está migrando para a educação especial, aqueles professores regulares que se preocupam em se qualificar para atender a sua demanda da educação especial, os profissionais aí da saúde, né, que também tem essa ligação com a escola. Então, é importante que a gente entenda que o primeiro passo que nós temos para a gente ter essa qualidade de atendimento, ter essa qualidade de resposta do nosso aluno é sair da inércia, né? Quem está aqui me ouvindo, quem está aí sempre buscando conhecimento, já partiu, já está diminuindo, né? Essa massa aí que a gente tem que transpor, ok? Planejar e executar. Então, não basta eu querer, não basta eu só ouvir, né? A gente tem que planejar e executar os nossos planejamentos. A gente, a partir do momento que a gente vê algo que acredita que vai dar certo conosco, né? Que é a questão dos materiais, de organizar o seu consultório, de organizar seu set terapêutico, seu ambiente de escola, né, escolar, a gente tem que planejar e a gente também tem que executar. Também no primeiro dia, também nós deixamos uma tarefinha aí de um arquivo, de um material, para que quem tivesse assistido a primeira aula, a primeira live, pudesse já exercitar essa questão da confecção dos materiais, tá bom? Então, a gente tem que planejar, ter um planejamento e ter a execução desse planejamento.